Quais são as principais estratégias psicopedagógicas que vão fazer essa criança render, entre aspas? Essa criança está sendo bem tratada, está tomando a medicação e agora precisa ser bem estimulada. Isso. Para que o seu processo de aprendizagem seja potencializado. Como é que agora? O que é que faz agora a psicopedagogia por essa criança? Então, a gente vai precisar direcionar essa atenção e essa concentração da criança. Certo. E essa direção, ela acontece semanalmente. Então, a criança, semanalmente, ela vai para o contexto da psicopedagogia, como se fosse uma terapia, para desenvolver. Porque a gente vai precisar entender que momentos essa criança concentra, em que momentos ela é impulsiva, e criar, de uma certa forma, um arcabouço para que ela consiga lidar. Então, a gente desenvolve, muitas das vezes, Pomodoro, né, com a criança. O que é Pomodoro? Pomodoro, ela é um método de ensino. Ele funciona de que forma? A gente vai trabalhar em cima do que a criança ela tem para... O que ela já existe, por exemplo. Então, a criança consegue se concentrar 20 minutos. E aí, depois disso, começa a ficar inquieta. Então, a gente vai fazer blocos de estudos para que a criança ela consiga ter intervalos e dentro desse intervalo ela voltar para aquele momento de concentração. Então, muitas das vezes funciona da seguinte forma, é 1 hora, né? Então, a gente vai trabalhar de 25 minutos com pausas, né? Primeiro bloco, estudou uma matéria, pausa um tempo para a criança respirar, para a criança... Se tem uma agitação motora também, descarregar um pouco daquela agitação e depois volta mais 25 minutos. Então, a gente vai trabalhando em cima disso. Mas também existem outras técnicas. Sim. A gente também precisa entender, muitas das vezes, por exemplo, é uma criança que aprende mais visualmente? Sim. É uma criança que aprende mais escrevendo? Então, isso dentro de um contexto de um trabalho psicopedagógico também tem que ser desenvolvido. Então, é como você falou, assim, apesar de você falar assim, Gabi, depende de cada criança. E realmente depende de cada criança. Porque tem crianças que vai ter um TDAH impulsivo, outras que vai ter um TDAH desatento. Então, são formas até diferentes de funcionar. Isso precisa ser observado. Mas isso que você está falando é uma sessão semanal. Isso. É isso? Isso. O que você falou acontece no escopo aí de 1 hora por semana. Isso. Gabi, essa criança vai voltar para a escola? Depois da sessão, ela vai ficar... Vamos lá, se ela não estudar em período integral... No mínimo, ela vai passar, deixa eu ver aqui, 4 vezes 5, 20 horas. Uhum. Na escola, ela vai estar numa sala. A legislação fala em até 25 crianças, né? Uhum. Mas depois ela vai estar num recreio super rico de estímulos visuais, auditivos e tal. E aí? E essa criança que está com você 1 hora só por semana e o resto da semana ela está na escola. Como é que a gente cuida dela lá in natura? Sim. Nesse aspecto, assim, não é só o trabalho de 1 hora. É um trabalho que também precisa ser em conjunto com a família. Porque precisa se ter muito uma rotina. Isso sem contar o período que ela passa em casa. Né? Isso. Com a família. A criança, ela vai precisar muito de uma rotina. Então, no TDAH, tem um medicamento, mas uma das coisas que vai ajudar muito é uma criança fazer esporte. Então, uma criança que tem TDAH e que está no esporte, isso ajuda ela a desenvolver disciplina, isso ajuda ela a lidar com essa energia corporal, psíquica e motora. Então, assim, não só em 1 hora, mas na rotina dentro de casa, no diálogo com a escola, porque muitas das vezes vai ser uma criança que vai precisar de uma prova adaptada ou exclusiva. Então, não é um trabalho só ali, é um trabalho em conjunto. Esse trabalho tem que se estender... Sim. As outras instâncias que cuidam dessa criança. Isso mesmo. Eu lembro muito do meu trabalho na escola, a gente reforçava muito isso. Isso mesmo. Precisa haver uma sintonia perfeita entre escola, nesse caso, e famílias, para o cuidado de determinadas crianças. Isso mesmo. Especialmente, você usou uma palavrinha mágica aí, que é a palavra rotina. Né? Se não houver uma organização disso aí, dificilmente essa criança vai... O remédio não vai fazer milagre sozinho, né?